Jesus, né? Glória a Deus. Me diga aí, tá tudo na paz? Tudo certo, tudo na bênção de Deus, né? Deus nos guardou aí mais um mês, nos permitiu chegar aqui. Com a graça de Deus, vamos chegar até o final de 2024, né? Aqui, juntos, trazendo algo de Deus. Como o Senhor disse, sempre, tanto do Senhor fica essa ansiedade nossa também de poder voltar aqui. Eu gosto muito, né? A gente tem um carinho, um afeto muito especial por vocês. São pessoas que fazem parte do nosso ministério desde o começo. E a nossa alegria, porque sabemos que hoje nós vivemos em um mundo onde o evangelho ele ficou mais fácil, de chegar às pessoas. E quanto mais vias nós tivermos, mais rápido, né, melhor vai ser para o evangelho chegar até as pessoas. Então é bênção, pastor. E você já está transmitindo aí pelo Instagram? Já, estamos ao vivo aqui no Instagram. PR_Rafael Nascimento, RN. Nosso pastor Levi está aqui, aparecendo aqui. Estamos ao vivo já. Glória a Deus, a você do Instagram, que Deus possa abençoar, né? Em nome de Jesus. E a nossa alegria, pastor. E vamos, com a graça de Deus, até o fim do ano, dando glória juntos aqui. E o bom é que depois você compartilha aí. Quem não assiste ao vivo hoje vai ter oportunidade de ver. Depois. Eu dei uma olhada naquele domingo. O outro ficou bom. Muito bom. Vamos colocar depois no canal do YouTube, depois a gente compartilha. Para mais pessoas. É uma forma, né, que Deus, o pastor Levi também tem um canal abençoado lá. Amém. Eu gosto muito dos louvores, principalmente os antigos, que são aqueles que nos tocam e trazem ao nosso coração, né, a paz. Deus ele quer falar conosco, na verdade, todos os dias, né? Todos os momentos, Deus ele quer ter esse encontro conosco. E é mais uma via, né? Vamos lá, 10 para 8. Deixa Deus te usar aí, pastor Rafael. Agora sintoniza aí para você. Glória a Deus. Né? Para ficar melhor a qualidade. E deixa Deus te usar para receber. Graças a Deus. Nosso pastor Raquel, Deus abençoe vossas vidas, né? A minha alegria, irmãos. Deus abençoe você que está também ao vivo no Instagram. Aqui através da rádio, que essa rádio tem sido uma bênção nessa cidade, né? Tem aberto essas portas para o evangelho. E hoje Deus colocou em meu coração uma palavra muito especial. Eu queria fazer uso de um texto da palavra de Deus, né? Muito conhecido, que se encontra em Isaías. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 43, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Nem a chama, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por resgate, a Etiópia e Seba por ti. Glória a Deus, aleluia. Esse versículo é um versículo muito conhecido, né? É uma palavra muito conhecida aos nossos corações. E Deus ele me deu uma palavra muito especial, pastor, que tem por tema: quando Deus se manifesta nas adversidades, né? Então é muito interessante porque as adversidades elas revelam a face de Deus, né? A gente consegue enxergar Deus no meio dos problemas. É uma coisa muito tremenda da gente imaginar e da gente perceber, né? Que o nosso Deus ele se manifesta para a gente justamente nesses momentos mais críticos, no momento que a gente imagina que Deus não está conosco, ou que nós não estamos vendo Deus, é aonde Deus, na verdade, né, ele está conosco. Então, o interessante dessa palavra é que ela tem uma sequência, né? Ela tem uma sequência de versículos. No versículo número 1, Deus ele fala, não temas. No versículo número 2, Deus fala das adversidades. E no versículo de número 3, Deus fala, né, o Deus se revela como o grande Salvador. Então, no primeiro versículo, no versículo 1, Deus ele faz uma coisa. Primeiro, Deus ele trabalha em nós, que é removendo esse temor. No segundo, Deus mostra as adversidades. E o mais interessante que Deus mostra sobre as adversidades é que ele não diz que se vamos passar ou não como uma condição.
Ele diz assim, ó, quando passares. Ou seja, quando é diferente de si. Ele dá um prazo, ele vai dizer, ó, você vai passar. Quando chegar, não se esqueça que eu sou o Deus da tua vida, ou que eu sou fiel. Então, Deus, ele diz um quando. Significa dizer que ele não nos engana, né? Na verdade, ele está nos deixando bem alerta sobre o que Deus vai fazer, o que nós vamos passar. Deus está dizendo, olha, você vai passar. Não sei se hoje, amanhã, daqui a um certo tempo, daqui a um cabo de dias, mas você passará pela água e pelo fogo, que são apontadas aqui, pastor Raquel, como umas adversidades que sobrevirão sobre nós. E olha que coisa tremenda. No versículo 3, ele se revela como Salvador. Como nós estamos tratando de um contexto de Velho Testamento aqui, esse Salvador não é aqui que Deus está se manifestando, não como Salvador da nossa alma, mas como aquele que livra, como aquele que dá o livramento, como Salvador, aquele que chega, que intervém na nossa vida no momento de dificuldade, no momento de problemas e de privações. Então a Bíblia vai nos dizer uma coisa, nós vamos começar a entender pela ordem, né? Se nós formos do 1 ao 3, vamos do 3 ao 1. No versículo 3, a Bíblia fala sobre o Salvador. Ele diz, eu sou o teu Salvador. Sou eu que tenho uma capacidade de salvar. Então no Velho Testamento esse sentido é diferente do Novo. No Novo nós sabemos que é um sentido de salvação espiritual. Já no Velho, de um Deus que socorre, de um Deus que livra, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, né? Deus, ele não perdeu a característica de Salvador. Na verdade, ele continua ainda sendo o nosso Salvador espiritual na pessoa de Cristo, e como Deus, né? Ele continua nos livrando e sendo aquele que nos traz o livramento dos problemas. Então, no versículo 3, Deus se apresenta como esse Salvador, aquele que tem a capacidade de nos livrar e de nos salvar dos processos. No versículo 2, as adversidades. Se no 3 se apresenta-se o Salvador, no 2 apresenta as adversidades, né? E como eu disse, aqui está usada a expressão quando, nos trazendo à memória e nos afirmando que nós passaremos por circunstâncias adversas. O próprio Cristo reafirma isso em João 16:33, onde ele diz, tende bom ânimo, no mundo tereis aflição, mas é necessário o nosso ânimo se manter bom. Nós não desanimarmos. Isso é uma palavra que traz ao nosso coração, né, um conforto. Porque, na verdade, passar por problemas e por adversidades é algo que está na premissa, né, do Evangelho. É algo que está previsto no nosso caminho. Quando a gente começa a imaginar por essa ótica, a gente começa a mudar a nossa visão. De acreditar que Jesus é somente aquele, ou que o nosso Deus é somente aquele que ele chega à nossa vida, ou ele veio à nossa vida para melhorar a nossa vida. Não. Eu costumo dizer uma palavra que Jesus não morreu para melhorar a sua situação, ele morreu para salvar a sua alma. A questão de livramento, a questão de Deus nos ajudar no meio dos problemas é algo que ele faz porque ele é fiel, mas o propósito primordial de Deus é que a nossa alma seja salva. E para nós entendermos isso, e para nós termos esse senso da verdade, Jesus ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, se eu venci, eu também vou vos dar poder, a condição de em mim, com Cristo, de vencer também. De sermos capazes de passar por determinadas circunstâncias e adversidades. Então, o mais interessante disso, né, é que não somente ele venceu, mas nós também temos hoje capacidade de vencer. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim, que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Isso é muito maravilhoso. A nossa fé, né? Aleluia. Nós, quando estamos com ele, temos capacidade também de, assim como ele venceu, de nós vencermos também os problemas, as adversidades, as lutas. Então, uma coisa que traz ao nosso coração uma grande coisa é que no versículo é apresentado a vitória que vai vencer o mundo, que é a nossa fé. Ou seja, aqui agora ela está apresentando o elemento que conduz à vitória. Sem fé eu não tenho como vencer. Então a fé, ela é necessária, ela é vital para que a gente possa vencer este mundo e vencer as adversidades. Então aqui agora, né, no versículo, o próprio Cristo, a palavra está nos está apontando para uma coisa muito interessante. A fé, ela permite nós vivermos a salvação.
ela nos conecta com Deus, né? Ela tem esse elemento primordial, que a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Não tem como a gente ser salvo sem fé. Então a fé, ela conecta, ela salva, mas ela também tem um outro lado. E isso é interessante. Tudo que recebemos, começando pela salvação, é pela fé. Tudo. Olha que frase interessante. Tudo que recebemos, começando pela nossa salvação, é por fé. A Bíblia diz, não vivemos por vista, mas por fé. É a fé que conduz, pastor. É ela que é necessária. É ela que é necessária para a nossa salvação. É ela que nos conecta com Deus, irmã Raquel, para que a gente possa receber a vitória. Então ela tem esses dois elementos. Ela é salvacional, mas ela também nos conecta e nos conduz à vitória. Sem fé nós não conseguiremos. Mas, irmão, quando a gente tem fé, é uma coisa tremenda. É por isso que diz sem fé, lá em Hebreu, né? Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é tremendo. E que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, a fé é muito interessante. E nessa palavra aqui, Deus ele vai trazer uma grande verdade a nós. Você sabe como a fé funciona? A dinâmica da fé. Como é que ela age? Deus nessa manhã, nessa palavra, a você que está nos ouvindo, vai te mostrar como é que a tua fé funciona. E eu acho tremendo porque a Bíblia ela vai trazendo a nós a confirmação da sua dinâmica e da sua operação. Ou seja, a fé ela tem uma dinâmica de operação em nós. E isso que é interessante de nós entendermos. Ou seja, Deus não está dizendo Deus não está dizendo que a fé distancia do problema. Isso que é interessante. Peraí, eu tenho fé, quer dizer que eu não vou passar por nada? Não. Pelo contrário, na verdade a prova fiel, verdadeira da fé, ela só acontece através dos processos. Na verdade a fé peneirada e a fé verdadeira, ela só vai ser, na verdade, confirmada após ela passar por um processo. Após ela ser verdadeiramente verificada. Então, Deus não está dizendo que a fé afasta do problema. Mas é interessante isso. O que a palavra afirma é que pela fé eu posso viver a intervenção de Deus no meio do problema. Ela pode até não me livrar, porque Deus vai permitir. Mas no meio do problema, ela vai agir. Ela vai fazer com que Deus, e isso é tremendo, pastor, com que agora Deus se manifeste no meio da adversidade. A minha e a sua fé vai trazer a intervenção de Deus no meio do processo. É por isso que ela é necessária e vital para que nós possamos vencer. Porque sem ela nós não vamos conseguir. Sem ela nós não vamos alcançar a vitória. Então a fé ela não vai me livrar do problema. Mas ela vai trazer a mão de Deus até a minha vida. Ela vai fazer com que a mão de Deus seja estendida para mim. Ela vai fazer com que Deus ele possa vir até nós. E isso que é interessante, né? Muitas vezes nós achamos que a fé é algo que faz o problema sumir instantaneamente. Não é assim. Eita, eu tenho fé, vai sumir. Não. Seria muito bom. Isso a você que está me ouvindo, isso a você que está aí na sua casa ouvindo através das ondas de rádio, aqui na internet, vai trazer o seu coração conforto. Eu tenho fé em Deus. Deus está dizendo, tem, mas vai passar. Né? E não é bom a gente entender isso, porque às vezes eu costumo dizer sempre na nossa igreja, regular a expectativa. Calma, irmão, vamos regular a expectativa. Nós vivemos em uma geração de pessoas frustradas porque não tem regulagem de expectativas. Não é verdade? Nós estamos esperando, irmã Raquel e pastor Levi, somente que Deus, ele venha mudar, ele venha tirar todos os nossos problemas. Chegamos na igreja, chegamos a Cristo, querendo que tudo suma, que as coisas elas desapareçam, que Deus alivie. Deus faz isso, mas o mais interessante que Deus quer, que nós entendemos é que a nossa fé, ela não é só para isso. A nossa fé precisa de um teste, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser comprovada, como fogo, como é refinado, precisa de um refino. E para Deus refinar a nossa fé, tem que ter processo. Não tem, irmão, eu não vejo outra coisa, tem que ter processo. Olha, lembre-se da palavra que diz aqui em Isaías 43, no versículo de número 2, exato, quando passares. Não é se, é isso que Deus está dizendo a nós. Olha, calma, isso que eu quero que Deus, sabe qual é a questão de regular expectativa? Estou passando por luta, qual é a primeira coisa? É preço. Não é? É pecado. É porque está em desobediência e Deus está dizendo, não, porque eu quero, aleluia, glória a Deus. É porque é necessário passar, aleluia.
E quando nós entendemos isso, pastor, isso traz ao nosso coração um alívio. A gente recebe de Deus, Deus dizendo: meu filho, você não é o melhor, mas também não é o pior. Aleluia. Meu filho, você não é o exclusivo, mas também você não é o pior de todos. Pelo contrário, eu estou permitindo você passar, porque eu sei que a prova é tremendo. Isso, a prova da tua fé vai ser manifestada através do processo. A prova real, que ela é vívida, que ela é firme, que ela é eficaz, vai ser através disso. E isso que é interessante de nós entendermos. Nós achamos que por ter fé nós vamos ser inibidos de passar por problemas e por lutas. Não, irmão. Eu costumo dizer uma coisa lá na igreja: olha, ser crente é arrumar problema talvez até que tu não tinha. Não é verdade? É sério. Ser crente é arrumar umas broncas no potiguar, uns problemas mais complicados que tu nem tinha. Tem muita gente que vai ficar com raiva de tu, muita gente que vai parar de gostar de você, tu vai perder a amizade, tu vai arrumar, e não você, mas vão ser inimigos de você, se fazer inimigo de você por conta da fé. Então, na verdade, seguir, ter fé, em muitos momentos, gera até coisas que a gente não tinha, mas o mais interessante é que isso, que tudo que a gente vai passar tem um preço, tem um resultado. No final tem uma recompensa, a palavra certa é essa. No final isso vai ter uma retribuição dos céus. E a Bíblia diz: se nós esperarmos nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que eu estou esperando não está aqui na terra. O que você está esperando não está aqui, está no céu. Vai muito além da minha dor, da tua luta, da dificuldade de quem apontou, de quem deixou de gostar de você, de quem te perseguiu, de quem te persegue. Porque é muito maior o que Deus tem para nos revelar. E olha que coisa tremenda, irmãos, isso aqui. Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, nos diz uma coisa interessante. Diz que antes imitem a fé e a paciência. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Nem sempre os resultados são imediatos da fé. Não, peraí, mas a fé resolve, mas nem sempre é na hora. E isso é que é interessante. É por isso que lá em Hebreus... É o processo. É o processo. É por isso que lá em Hebreus 6,12 diz assim: mas antes de tudo, imitem aqueles que com fé e paciência alcançaram e receberam as promessas. Por que paciência e fé, pastor? Primeiro, fé, porque sem fé é impossível. Mas segundo, a paciência. Porque os resultados, eles não são imediatos. Mas a intervenção virá dentro do processo. Eu não sei a hora que Deus vai intervir. Mas eu quero lançar uma palavra profética para você. Deus vai chegar. E na hora que Deus chegar, ninguém vai impedir. Porque a intervenção de Deus, ela é verdadeira e fiel. A intervenção de Deus, ela vai acontecer. Deus, pastora, vai agir no momento certo. E isso que é interessante. É por isso que Deus está dizendo primeiro a nós: calma, paciência, peraí. É interessante, né? Às vezes não é porque você está com o primeiro requisito que você está com o segundo, não. Não é verdade? Não é porque você cumpriu a primeira parte que você cumpriu a segunda, não. Calma. Você já tem a primeira. Tenho, Deus. Então calma um pouquinho agora, que agora eu vou te moldar e eu vou te mostrar que a tua paciência vai te conduzir à vitória perfeita e completa. E isso é que é interessante. Deus, ele, dentro disso, né, nós vamos observar como a fé funciona, que eu falei aqui a dinâmica da operação da fé. A primeira coisa, a fé funciona em 2 ambientes. Primeiro, no ambiente interno, depois no externo. Nunca o contrário. Nunca a fé vai resolver primeiro para tratar tudo depois. Nunca. Não tem como. Nunca a fé vai agir primeiro fora para agir dentro depois. Nunca Deus faz isso. Isso é interessante. Você está entendendo como é? Por que tem que ter paciência? Porque primeiro Deus está dizendo: calma, estou trabalhando lá dentro. E o interno já está dizendo: interno. Não está sendo visto, está em silêncio, é imperceptível, mas está trabalhando. Oh, glória, aleluia. É lindo isso. A gente está lá no meio do processo, dizendo: meu Deus, não vou aguentar. E a fé lá, pastor, trabalhando, crescendo, movendo, mudando. Tem dia que a gente está lá embaixo, não vai dar certo. Mas tem dia que a gente já está melhor. Sabe que isso é ela, trabalhando. A fé e a paciência agindo dentro de nós, irmãos. Aleluia. A fé primeiro age em nós, para depois agir por nós. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, a fé age
dentro, irmãos, da nossa vida, do nosso coração, dentro de nós, para depois ela agir na adversidade. Isso que é tremendo. O versículo 1, por isso que eu disse, no primeiro versículo nós começamos o contrário. Versículo 3, Salvador. 2, adversidade, e agora chegamos no primeiro. No primeiro versículo, a primeira coisa que Deus diz. Primeira coisa, Deus se apresenta. Mas agora diz o Senhor que te criou. Ou seja, quem está falando agora sou eu. Aleluia. Eu sou o Senhor. Você é feitura minha. Eu sou o teu dono. Deus está aparecendo desse jeito. O dono que nos fez está dizendo assim: não temas. Ou seja, é o homem que pode, que está olhando para mim, está olhando para você e diz: não temas. Olha que tremendo isso. E o não temas, ele nas suas variações linguísticas, mas com a mesma palavra no original, o mesmo sentido, ele aparece 365 vezes na Bíblia. Todos os dias, Deus tem um não temas para nós. Pastor, todo dia, cada dia do ano, Deus desperta a sua vida, dizendo: não temos. Todo dia. A misericórdia, todo dia. Todo dia. A Bíblia diz lá em Lamentações: porque, irmãos, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. A cada manhã. É como, pastor, se a misericórdia renovasse, junto com a misericórdia viesse o bônus do não temas. Aleluia, glória a Deus. É a misericórdia renovando e o não temas também. Todos os dias Deus está dizendo a você: não temas, não temas, não temas, não temas. Você não precisa da fé. Não esqueça da fé, não precisa temer, não temas. Todos os dias Deus está dizendo isso a nós. Então são 365 vezes. Ele é usado tanto porque a operação de Deus começa internamente, né? Aleluia, glória a Deus. E ele é usado tanto porque ele tem esse significado. Por quê? Por que Deus todo dia quer dizer a nós: não temas? Porque Deus está agindo e operando dentro de nós esse princípio e essa fé que precisa ser trabalhada. Isso que é interessante, irmão. Quando eu falo da dinâmica da fé interna e externa, eu preciso te dizer de uma coisa. Deus, ele na verdade quer nos tirar da esfera do temor, né, do medo, da fobia, para nos colocar na dimensão da fé. Irmão, quando a gente entra na dimensão da fé, é uma coisa extraordinária. A Bíblia diz que nada é impossível. O que Deus está querendo, na verdade, fazer é, primeiro, irmã Raquel, tirar a gente desse lugar de medo. Eu costumo chamar, aqui eu chamei de esfera. É como se fosse uma... Esfera é redonda, assim, né? É como se fosse um quarto. Uma bola que nos prende, a gente fica preso ali. E na verdade esse temor aqui que é trazido ao nosso coração é de medo mesmo, é de fobia, é de desespero. Não é o temor de temer agora a Deus, de respeito. Esse agora é de medo mesmo. Doentio, né? Doentio. É aonde Deus quer nos tirar desse lugar. É aonde Deus quer nos tirar desse lugar de medo e nos colocar dentro da dimensão da fé. Como que funciona isso? Marcos 5,36. A Bíblia diz que existia um certo principal da sinagoga por nome de Jairo. Esse homem ouviu falar que Jesus curava, mas ele era dos fariseus, da sinagoga, não podia se envolver porque ia ser expulso. Mas um dia ele estava com um problema grave. A sua filha estava morrendo. A Bíblia estava moribunda. E agora? O que Jairo ia fazer? Ia procurar quem, se ninguém resolveu? Só que ele ouviu falar que Jesus curava. E ele foi até Jesus e disse: Senhor, vai na minha casa, minha filha está morrendo. Eu não sei mais o que fazer. Jesus disse: vou. No meio do caminho, uma grande multidão cercava Jesus. E uma mulher com 12 anos, de um fluxo de sangue, a idade da filha de Jairo, era a idade do sofrimento daquela mulher, né? Não por coincidência que a Bíblia é perfeita, mas olha que comparativo. A idade que a menina viveu é a idade que aquela mulher passou em sofrimento, né? E olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que no meio do caminho, irmãos, a mulher toca em Jesus, toca diferente, com a fé. Na orla do seu vestido, Jesus para. Eu quero que você consiga imaginar uma coisa para mim. Você dá para imaginar uma pessoa que está desesperada esperando?
Você consegue imaginar um pai que está com uma filha de 12 anos na cama morrendo e ele ainda tem que esperar ainda um aperto da multidão, que a Bíblia diz que a multidão apertava e espremia, que até Jesus, quem me tocou? Aí Pedro disse, Senhor, tanta gente aqui. Então imagina, você consegue, se coloca aqui na cena e o pai lá esperando, vendo alguém sendo curado. Na hora eu acredito que a fé de Jairo aumentou, que eu acho que ele disse, opa, Jesus acaba de curar uma pessoa, então ele pode ir lá. Só que no meio do caminho, irmão, no versículo 35, chegando uma pessoa lá aonde Jairo estava, Jairo, não incomodas mais o mestre, tua filha já está morta. Isso é muito forte. Já estão preparando o enterro, já está lá, todo mundo já está na tua casa lá já estão organizando, já estão no velório, Jairo. Não incomoda mais ele não, tem mais jeito não. O que eu acho interessante é a palavra de Jesus. Jesus disse, Jairo, não temas. Crê somente. Olha que coisa tremenda. Jairo, não deixa que o medo roube a tua fé. Jairo, não permita que o temor, que a dimensão do medo, ela tire você da dimensão da fé. Que a esfera do medo te tire dessa dimensão que vai fazer você viver coisas extraordinárias. E muitas vezes nós estamos como Jairo. Nós estamos até bem, a nossa fé bem, mas vem notícias, vem coisas, e nos consegue derrubar tanto que a gente perde o foco, a gente sai da direção, a gente é abalado pela notícia. Mas a palavra de Jesus é, não temas, creia somente. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei que está lá, está morto, eu sei disso. Jesus está dizendo, olha, não estou ignorando, eu sei disso. Mas eu preciso que você apenas creia. Você consegue entender? Jesus está dizendo, eu sei que está doendo, aleluia. Eu sei que acabou, aleluia. Eu sei que está difícil. Mas eu não quero você no medo, na esfera, preso, enclausurado. Eu quero que você entre na dimensão da fé. E neste lugar, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. É isso que Jesus quer de nós, pastor. Ele quer que a gente entenda, ele sabe que pelo natural está complicado, não dá, mas não entra no medo, não entra na fobia, não entra aí, sai daí em nome de Jesus, entra na dimensão da fé. Aí eu escrevi algo aqui muito interessante. Antes de tirar a água e o fogo, ele não vai deixar você sofrer dano. Ele não tirou a água nem o fogo. Ele só não deixou que tocasse nele. Olha que coisa interessante que Deus vai falar agora. Deus, de primeiro, ou no começo, Deus não vai tirar a luta. Ele vai permitir que a luta não nos perturbe. Ele não vai tirar a luta. Ele vai nos ajudar, irmãos, para que esse processo e esse problema não nos destrua. Você sabe o que é isso? Antes de resolver o problema, Deus está dizendo, eu quero te colocar em um ambiente onde a circunstância e a adversidade não destrói você. Olha que coisa tremenda, irmãos, isso aqui. Antes de Deus tirar ou resolver, Deus está dizendo, eu vou permitir você passar. Eu vou permitir você estar no meio desse processo, mas ele não vai mais atingir você. Olha que coisa interessante. Ou seja, a fé primeiro agiu internamente. Ela conseguiu nos tirar da esfera do medo, nos colocou na dimensão da fé. E a coisa que Deus está falando mais interessante no nosso coração é esse ambiente. Embora você esteja, olha, quando passares pelas águas, quando estiverem nas águas, elas não vão te afogar. Está passando pelas águas, mas não vai afogar. Está passando pelo fogo, mas não vai queimar. O ambiente da fé, irmãos, é um ambiente interessante. Lá em Hebreus 4, 3, em Isaías 30, 40, diz que aqueles que estão, aleluia, na fé, eles estão no estado de descanso. Que coisa maravilhosa. Está no meio, tudo, olha que interessante. Tudo, irmão, tudo, e ele lá. Equilíbrio, aleluia. Lá no Salmo 40. Lá no Salmo 40, esperando com paciência no Senhor. Ou seja, pastor, a situação complicada, muita gente aperreada, desesperada, e ele lá. Calma.
Não, peraí, ou ele é doido, é maluco, não, gente. O ambiente dele é diferente. Você já percebeu? Eu falo muito do ar-condicionado, né? O ar-condicionado, ele ambientiza o ambiente. Ele ambientiza para uma determinada temperatura o ambiente. Ele deixa bem legal. Bem legal. A fé do mesmo jeito, deixa do jeito que você quer. A fé deixa a gente num ambiente, irmãos, de descanso. Não é de desleixo, é diferente. Mas quem está esperando, ele está descansando, pastor. E o mais interessante, eu me encaminho para o final agora dizendo uma coisa, irmãos, que é no nosso interior. A fé nos conduz a um lugar de tranquilidade no meio da tempestade. Eu nunca vi uma coisa tão tremenda como isso. A Bíblia diz que Jesus estava tranquilo, dormindo no barco na tempestade. Quando eu escuto esse texto, isso traz uma grande mensagem no meu coração. Pastor, como alguém dorme com o barco balançando, o povo gritando? Só ele mesmo, né? Pastor, que coisa tremenda. E ele estava lá, dormindo, tranquilo. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, glória a Deus, que Jesus acorda e repreende e olha para ele, porque vocês estão desesperados. Homem de pouca fé. Ou seja, vocês entenderam a palavra? Ainda não tendes fé, ou seja, vocês não estão na mesma sintonia que eu. Então uma palavra que Deus já deu, não estão no mesmo ambiente, estão fora da sintonia, né? Ou seja, onde vocês estão? Qual é a dimensão que vocês estão entendendo? A dimensão do medo, ela rouba a fé. Tava lá todo mundo, vai, chama o homem. Quando Jesus levantou tranquilo, ele fez. O que Jesus queria que eles estivessem era no mesmo ambiente. Na mesma. Eu quero finalizar dizendo uma coisa. Mateus 14, do 22 ao 26, vai nos dizer uma coisa. Jesus aparece. As duas tempestades, Jesus ensina uma coisa. Na primeira, Jesus está tranquilo. E na segunda, ele está andando acima da tempestade. Irmão, que coisa maravilhosa é essa? Meu Deus, o que é isso? Jesus está... Olha que tremendo. A água, o mar balançando, querendo virar tudo, irmãos. E Jesus andando acima. O pastor não atingiu ele. A tempestade lá vindo. Irmã Raquel, Deus quer nos colocar nesse ambiente. Olha que interessante, é isso que Deus quer que você entenda. Deus não vai remover, Ele vai te ajudar a passar acima. Primeiro, Deus vai nos colocar em um lugar de descanso, onde nada disso vai nos perturbar, tirar a nossa paz, vai nos atingir. Deus está dizendo, eu sei que tu está passando pelo problema, mas primeiro a dinâmica da fé, eu quero agir dentro de você, para depois agir por você. Eu preciso que você entenda isso. É isso que Deus está querendo que a gente entenda. Que Deus primeiro está agindo no nosso interior, para que a gente pare de entrar na dinâmica, na dimensão, na esfera do medo, e entre na dimensão da fé. Jesus olha, irmãos, e olha que não, mas é Jesus. Não é só Jesus não. Lembra de Pedro? Jesus, Senhor, se és tu, permite que eu entre nesse ambiente. Oh glória, aleluia. Jesus disse, pode vir. Pode vir. E Pedro veio. Irmão, então não é só Jesus que anda acima ou sobre a tempestade. Eu e você, pela fé. Aqueles que estão com ele. Que crerem, que estão com ele, podem andar também. Não sei se está entendendo, se está vendo isso, mas Deus está querendo dizer, eu quero colocar você em um ambiente aonde você vai parar de se perturbar com determinadas coisas, aonde você vai parar de gastar energia com determinadas coisas. Deus quer te colocar acima do teu problema. Quer nos colocar em um lugar, pastor, onde o problema não tem mais domínio sobre nós, porque muitas vezes nós estamos de uma forma que é o problema que nos controla, né? A gente que está controlando o problema, é ele que está nos controlando, não é a gente que está no controle, né? Na verdade é Deus, mas quando eu digo controle de equilíbrio, não somos nós que estamos determinando o nosso próximo passo, mas é o medo que está nos travando, que está fazendo a gente ficar lá. E olha que interessante, eu quero terminar dizendo uma última coisa antes de orar. Jesus nos permite Pedro andar, ele anda, ou seja, ele atinge esse lugar. Mas o que é que acontece no meio? Ele para de olhar para quem? Para Jesus. Na hora que a gente perde o foco, aí Pedro sai da dimensão da fé, entra agora na esfera do medo. Aí o que acontece? Ele começa a afundar. Então Deus está dizendo, todas as vezes que você perde o foco de Cristo, que a gente sai da dimensão da fé, a gente sai do extraordinário para o perigo. A gente sai da providência para a luta. A gente sai de acima para o afogamento. Isso que é interessante. Aí Deus é tão interessante, Jesus é tão inteligente, e a palavra se confirma em tudo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Jesus, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer uma última coisa, irmãos. Olha que coisa interessante. Hebreus 11:34 diz assim: pela fé,
apagaram a força do fogo. Não, peraí. Pela fé, apagaram a força do fogo. Não é o fogo. Você entendeu? É a força. A força. É muito bonito isso, irmão. Não tem mais poder de nos atingir. Eu quero finalizar dizendo: esse problema não vai te destruir mais. Hoje foi o último dia que você foi perturbado por esse problema. A partir de hoje, pela fé, Deus está te dando condições de você apagar a força do que está te perturbando e te afligindo. A partir de hoje, pela fé, pastor, Deus está nos dando a condição de apagar com todo o fogo que está vindo, toda a água que está vindo contra nós para nos destruir. É interessante isso. Vou até fechar, porque senão a fonte não se esgota. Deixa eu fechar aqui. E olha que coisa interessante. Eu quero finalizar orando por você. A Bíblia vai nos dizer uma coisa muito extraordinária. Que quando nós estamos na dimensão da fé, nós estamos em uma dimensão diferente. E sabe o que acontece? Nós estamos como José. A gente começa a enxergar Deus no meio da adversidade. O tema da mensagem é quando Deus se manifesta na adversidade. Você sabe o que é que José termina dizendo? Morre Jacó, os irmãos de José dizem: é agora que ele vai matar a gente. O homem é governador, é dono, praticamente é o segundo do Egito, depois de Faraó é ele. A gente fez o que fez com ele. É agora. Com poder na mão. Com poder na mão, agora ele vai mostrar que ele é igual a nós. José disse: não sou. Olha o que é que José diz: irmãos, primeiro ele diz no 45: não vos pese o vosso coração, porque hoje eu entendi porque eu estou aqui. Não, peraí, pastor, mas na luta, no problema lá, sofreu, foi caluniado, foi preso. Sim, ele entendeu isso. Não vos pese o vosso coração. Hoje eu entendo. Sabe o que é isso, pastor? Enxergou Deus no meio da dificuldade. É desse: Deus me mandou para cá para cuidar de vocês. E mostrar que Ele é Deus. Que Ele é Deus por conta de uma promessa que Deus tinha a meu pai Jacó. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu e que enxergou e disse: eu passei por tudo isso. Porque às vezes a gente é tão às vezes a gente com Deus, a gente é tão mimado que quando a gente passa por qualquer coisa, a gente começa logo a dizer: Deus, eu sou fiel, eu sou crente, não é? Não é verdade? Ele nem sabe disso. Eu sou fiel, eu sou crente e eu estou passando por tudo isso. E Deus está dizendo: E muitos antes de você, com mais qualificações até, eu permiti passar, até meu filho, porque a Bíblia diz que nem seu próprio filho ele poupou. Na verdade, imagine nós. E eu quero finalizar dizendo, aí José diz: não temas, eu sei, hoje eu entendi o propósito. Eu estou aqui não é de graça. Não é para sofrer simplesmente, é por um propósito. No versículo 50, quando o pai morre, José olha para os irmãos e diz assim: todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Conseguiu enxergar. Aprendeu. E viu Deus no meio do processo. Eu quero finalizar orando por você. Soberano, amado Deus, poderoso Pai. Deus, nessa manhã agora, eu quero orar, Senhor, por vidas que estão a ouvir essa palavra. Meu Deus, seja na sua casa através dessa via abençoada, dessa rádio. Seja, Senhor, na internet, meu Deus, através desse vídeo. Eu quero te pedir, meu Deus, uma bênção especial por essa pessoa. Para que a tua mão, para que a tua provisão, para que a tua providência, meu Deus, possa chegar até esse lar. Deus, que nós possamos enxergar o Senhor no meio da adversidade, como fez, Senhor, José, como tantos outros viram, Senhor, a tua mão. Que o Senhor possa agir em nós, a dinâmica da fé possa operar internamente para depois agir externamente. Que o Senhor nos ajude a entrar na dimensão da fé e não viver mais em medo, em fobia, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar um domingo pleno de bênção, de paz, nos despedir na tua bênção, abençoar Pastor Levira, Pastora Raquel, esse programa, que as tuas bênçãos possam estar sobre lares, meu Deus, e famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pastora, Deus abençoe. Amém, Rafael, que palavra maravilhosa.